Fala, meus queridos, bora continuar reagindo. A mídia está preocupada com o Cruzeiro, hein? Depois da vitória por 2-1 contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, vitória no Mineirão, que deixou o Cruzeiro na vice-liderança do campeonato, vamos ouvir dessa vez a Jovem Pan, que depois da partida fez os seus comentários também. Nós vamos aqui ouvir no canal Cruzeiro Querido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e também hypar esse vídeo para que possamos aí continuar crescendo aqui na plataforma. Bora lá ouvir Jovem Pan, o que falou dessa vitória do Cruzeiro por 2-1 contra o Palmeiras. De fato, uma vitória muito boa do Cruzeiro, muito importante nessa disputa do Campeonato Brasileiro, não só por dar ao time a 10ª partida consecutiva de invencibilidade, com várias vitórias nessa sequência, né? Como também por colocar o Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, brigando diretamente pelo título. Aliás, que mudança, né? O Cruzeiro passou nesse período todo com o Leonardo Jardim, desde que começou o Campeonato Brasileiro, né? As perspectivas não eram de briga pelo título, com vários problemas internos para serem resolvidos, e todos eles foram a partir do momento em que se apostou no técnico, no treinador e no trabalho que ele pudesse fazer. Fez uma limpa no elenco, em boa parte do elenco, né? Jogadores que não estavam agradando muito, até o diretor de futebol que montou esse elenco com jogadores não tão compatíveis assim também acabou saindo, e o projeto Leonardo Jardim vai funcionando bem demais, né? Um time que hoje tem uma característica de jogo marcante, muito forte, um time fisicamente muito forte do Cruzeiro, que joga num ritmo muito alto dentro das partidas, que tem um camisa 9, ou 19 no caso do Caio Jorge, que vive uma fase sensacional, tanto do ponto de vista do desempenho dele nos jogos, né, do que acrescenta para o modelo de jogo estabelecido, quanto para os gols marcados por ele e o impacto com isso nas vitórias do Cruzeiro dentro dessa temporada. Então, o Cruzeiro vivendo uma fase muito, muito boa, brigando lá em cima na tabela de classificação, perdão, e que hoje fez um jogo muito seguro. O Cruzeiro abre o placar muito cedo, com 2 gols ali em um espaço de 5 minutos mais ou menos, com o Caio Jorge se aproveitando ali de bolas aéreas, e depois de formas diferentes administra o jogo. No primeiro tempo marcando mais alto, lá em cima, pressionando, vencendo muitos duelos pela bola, vencendo segunda bola, vencendo disputa aérea e não deixando o Palmeiras sair, não deixando o Palmeiras se estabelecer no ataque. No segundo tempo marcando mais próximo da sua própria área, mas bastante organizado e muito competitivo, sem perder a concentração em nenhum momento do jogo, né? Isso foi vital para não sofrer diante de um time que tem muito recurso. O Palmeiras tem muitos jogadores tecnicamente muito bons. Estevão, Veiga, Maurício, os 3 foram titulares hoje. Aí do banco, quando você precisa resolver, sai Paulinho, sai Vitor Roque. Esse menino Alan que entrou e fez o gol é muito bom jogador, mais um jogador, mais uma cria da base do Palmeiras também que demonstra bastante qualidade. E mesmo com todo esse recurso que o Abel tem à disposição, o Palmeiras não conseguiu ser perigoso, não conseguiu criar, não conseguiu colocar o Cássio para trabalhar de verdade. Eu, de memória aqui, me lembro de uma defesa mais importante do Cássio, ainda no primeiro tempo, num chute de fora da área do Piquerez. O gol no final acende um pouco aquela esperança, né? O Palmeiras tem aquele negócio de buscar resultados, de ir atrás das vitórias quando parece que, ou dos empates, né? Quando parece que não vai conseguir, mas hoje passou muito longe disso, né? Uma vitória, de fato, maiúscula do Cruzeiro, Nápoles. O Raí destacou um ponto importante, essa mudança de chave do Cruzeiro na temporada, depois de um campeonato estadual abaixo, sendo eliminado para o América Mineiro nos pênaltis. O Cruzeiro muda a chave, confia no Leonardo Jardim e caminha aí para um bom campeonato brasileiro, brigando pelo título junto com Palmeiras e Flamengo, os 2 principais times hoje em termos de elenco e de bola jogada do futebol brasileiro. Meu caro José Manuel de Barros, você que narrou com perfeição essa partida, vitória do Cruzeiro, placar de 2-1. Queria a sua análise, a sua opinião desta vitória muito importante do Cabuloso para cima do Verdão, 2-1, resultado que muda muita coisa também pensando no título do Campeonato Brasileiro, né, Zé? É verdade. Essa derrota do Palmeiras passa muito por ele entrar desatento no jogo. Você não pode entrar contra o Cruzeiro no Mineirão, é só analisar os últimos jogos do Cruzeiro, né? Que entra e vai pra cima. É uma equipe que marca muito forte, é uma equipe muito competitiva, né? E o Palmeiras entrou desatento, entrou desligado no jogo. Quando ele abriu o olho assim, quando ele acordou pra vida, estava 2-0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro fez gol a 1 minuto, depois fez outro gol aos 4 minutos, e aí ele jogou com o resultado. Marcando, é uma equipe que marca muito forte, é uma equipe que hoje em dia é muito competitiva, e aí se o Cruzeiro tem uma vantagem desse tamanho, jogando no Mineirão,
para você dar a volta por cima, é muito difícil, é muito complicado, né? Principalmente com uma vantagem tão grande, porque 2-0 é uma vantagem muito grande quando você enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, casa cheia, com estádio completamente lotado. O Cruzeiro hoje é uma equipe que está levantando o dedo e falando, opa, quero entrar nessa briga pelo título do Campeonato Brasileiro, posso, né? Por que não? É vice-líder do Campeonato Brasileiro hoje, e passa muito, o Raí comentou sobre isso, eu acho que é interessante a gente falar também, pela análise correta, pela leitura correta que o Leonardo Jardim fez em relação ao elenco do Cruzeiro, né? É um elenco mal montado, ele analisou, eu não tenho um time competitivo na mão, então fazer time com Dudu, com Matheus Pereira, com Gabriel Barbosa, do jeito que eles querem, o elenco que eles me entregaram, com o Wallace, enfim, o Mateuzinho não, porque ele saiu por contusão, né? Eu acho que quando tiver recuperado, ele até deve voltar, pode até voltar ao time titular da equipe do Cruzeiro, apesar do Lucas Silva estar numa fase muito boa, uma ótima fase, acho que a melhor desde que ele voltou a defender a camisa do Cruzeiro. Mas assim, ele fez a leitura e chamou os caras, eu não tenho um time competitivo na mão. Então, o Dudu já foi embora, o Gabriel Barbosa virou reserva, é reserva mesmo, do Caio Jorge. E aí ele teve a coragem de barrar esses caras. Joga Matheus Pereira ou joga Gabigol. Os dois não podem jogar no meu time aqui. E montou esse time que é competitivo, que marca muito forte. Jogador do Palmeiras pegava a bola no primeiro tempo, chegavam 2, 3 jogadores do Cruzeiro em todo momento para fazer a marcação. Então você entra desatento e toma 2 gols, relâmpagos, cara, aí como é que você vai virar para cima do Cruzeiro, um time que marca tão bem, né? Um time tão competitivo, que não dá espaço, que marca forte, né? Palmeiras teve assim mais finalizações, teve, mas não é aquela finalização que você fala, cara, como é que pode perder esse jogo, né? O Cássio fez um milagre, fez uma grande defesa, mas não é que fez aquele milagre, marca muito forte, né? Fechadinho o time do Cruzeiro. No primeiro tempo ele teve 10 finalizações contra 6 do Palmeiras. Palmeiras teve 60% de posse de bola, mas o Cruzeiro foi mais perigoso, né? Finalizações no alvo, 2-2 no primeiro tempo. Mas se você vai pro segundo tempo, Palmeiras teve quase 70% de posse de bola, ficou com a bola, rondou a área, Palmeiras buscou o empate no segundo tempo inteiro, né? E o Palmeiras realmente falou, não, tô a bola pra você, tô ganhando por 2-0, eu vou marcar e ver o que você vai fazer, não vou deixar você jogar, vou tentar impedir que você vire o jogo, que a minha vantagem é muito boa. Foram 12 finalizações contra 4 para o Palmeiras no segundo tempo, mas no alvo foram 3 do Palmeiras contra 1 do Cruzeiro. Mas assim, repito, tivemos assim boas oportunidades, bola passando perto da trave, tivemos sim, mas não aquele milagre do Cássio, né? Que milagre o Cássio fez, como é que perdeu esse gol, que chance que o Palmeiras teve. É um time forte o Palmeiras, né? Mas o Cruzeiro soube encarar, sobre duelar contra esse forte Palmeiras aí e mostrou que tá com um time de grande pegada. Um time guerreiro, um time que luta muito, um time que marca muito forte, um time que tá aí, que pode fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E repito, como o Palmeiras está se despedindo do Brasileiro e vai pro Mundial, Flamengo também não joga, Cruzeiro vencendo o Vitória na próxima rodada, no dia 12, ele pode fechar essa parada aí antes do Mundial de Clubes na liderança do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse Cruzeiro, inclusive sobre o Caio Jorge, autor dos 2 gols hoje, que chegou à artilharia do Cruzeiro na temporada, são 10 gols marcados em 2025. Tem jogado muita bola, né? Assumiu a titularidade no lugar do Gabigol e tem dado conta do recado no ataque do Cruzeiro do técnico Leonardo Jardim. Mas antes, Ele é o vice-artilheiro do Brasileiro. A Arrascaeta tem 9 gols, ele tem 8. Com os 2 gols de hoje. Inclusive, Zé, eu ia puxar essa pergunta logo após um outro assunto, mas eu vou puxar agora já, aproveitando o seu gancho. Hoje, o Caio Jorge é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pra você ou ainda é o Arrascaeta? Acho que ainda é o Arrascaeta. É mais cerebral, né? É um jogador que tem que construir e, além de construir, ele faz gol. Ele é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas o Caio Jorge tá na briga, sem dúvida alguma. O que o Matheus Pereira foi, né, em anos anteriores aí, é o Caio Jorge, o grande jogador da equipe do Cruzeiro hoje. Sem dúvida alguma é ele. Não se pode nem pensar, cogitar, por exemplo, uma troca do nome Gabigol pelo futebol que o Caio Jorge está jogando. E aí, Raí Monteiro, o momento do Caio Jorge, que tem feito muitos gols aí nas últimas rodadas, desde que assumiu a titularidade desse time do Cruzeiro.
dá pra dizer que é o melhor jogador da competição ou o Arrascaeta ainda tá de fato um pouco à frente? Eu acho que o Arrascaeta tá um pouco à frente, mas é um campeonato muito bom do Caio Jorge. Acho que ele é o melhor atacante do campeonato, né? Se a gente fosse montar aí uma seleção dessas 10 primeiras rodadas, esses dois nomes estariam, sem dúvida alguma, e o Caio Jorge seria o 9, né? Seria o centroavante. Com o Estevão, claro, que estava no jogo hoje, não foi bem, mas também... O campeonato do Caio Jorge é um campeonato muito bom, e a recuperação também do Cruzeiro, né? Porque, assim, é impossível você não traçar uma perspectiva e não olhar para o panorama da temporada ou do que se planejava para esse Cruzeiro lá no começo do ano e sem olhar para esses personagens, né? Porque quando chega o Gabigol, a expectativa era essa. O Gabigol vai ser o titular, o Caio Jorge pode ser um complemento, podem até jogar juntos em alguns momentos, mas o protagonista vai ser o Gabigol. Essa era a expectativa de muita gente, não tão calçada assim na realidade, porque há muito tempo o Gabigol não joga em alto nível, e o Caio Jorge é um jogador muito jovem, que surgiu lá no Santos, né? Fez aquela Libertadores que o Santos foi vice-campeão, ele era uma peça importante. Depois ele sai para a Itália, vai para a Juventus, depois emprestado por Frosinone, não tem o sucesso que se imaginava, e aí vários aspectos podem contribuir para um jogador não ir bem na Europa. Isso não necessariamente quer dizer que ele não é um bom jogador, porque o cara que vai e volta rápido fica muito com essa marca, né? Voltou porque não é bom jogador, voltou porque não serve para jogar na elite, e às vezes não é isso, né? Existem vários aspectos, como eu disse. E a volta por cima, entre aspas, ou a reviravolta desse panorama com o Caio Jorge sendo titular, começa naquele jogo contra o São Paulo, aqui em São Paulo, empate por 1-1, que inclusive o Caio Jorge marca um gol. Eu estava no Morumbi naquela ocasião, né, e acompanhei a coletiva do Leonardo Jardim de perto, e ele falou que as opções naquele dia, um time muito diferente, que conseguiu empatar num estádio onde geralmente o Cruzeiro perde, se davam pela necessidade de ter um time com mais força física, com mais capacidade de marcação, porque ele também já tinha reclamado em outros momentos de um Cruzeiro que tomava gols muito fáceis, que tinha muitos problemas na marcação. E aí você pode até me perguntar, mas o que isso tem a ver com o Caio Jorge? Tudo, porque a compreensão coletiva ou a mudança do ponto de vista de time do Cruzeiro tem um impacto direto no rendimento do centroavante, do cara que joga mais adiantado, né? É uma construção de time, não é lá um cara que vai resolver o jogo às vezes. Então, arrumando o problema lá de trás, passando pelo meio-campo e chegando ao ataque, o Leonardo Jardim conseguiu formatar um time melhor, mais competitivo, mais sólido, que encaixou essa sequência de vitórias e que deu ao Caio Jorge a possibilidade de brilhar com gols em jogos seguidos, né? E muito dentro da característica dele. É um jogador de mais movimentação, que abre espaço, que sai da área, que puxa a marcação. Ele não é um cara que vai ficar dentro da área, um 9, que vai ficar esperando uma bola lançada, um cruzamento. Embora ele tenha feito hoje 2 gols de centroavante, né? Um gol de um toque na bola, ele não é esse tipo de jogador especificamente, né? E essa trajetória dele no Cruzeiro com o Leonardo Jardim e as mudanças no time tem mostrado isso e, obviamente, potencializado muito o jogo dele. Não é o melhor jogador do campeonato, acho que a diferença dele pro Arrascaeta é pequena, né? Do que os dois jogaram na competição até aqui, mas é com alguma sobra o melhor atacante do campeonato. E quem sabe, Nápoles, ele possa ser até uma alternativa para Carlo Ancelotti mais adiante, né? O Brasil tem um problema de camisa 9 e o Caio Jorge é um jogador muito novo e com potencial, sim, na minha opinião, para vestir a camisa da seleção brasileira. Não sei se agora, não sei se na próxima data FIFA, mas é um cara para ser observado. E do lado do Palmeiras, a segunda derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Foi assim na semana passada para o Flamengo e hoje mais uma vez para o Cruzeiro. Inclusive com muita reclamação do técnico Abel Ferreira em relação à arbitragem, principalmente no primeiro tempo. No segundo gol do Cruzeiro, existiu um toque no braço do Jonathan Jesus depois da finalização do Christian, mas estava completamente junto ao corpo, o árbitro mandou seguir e o gol foi validado. Teve um lance logo na sequência do segundo gol, em que o Richard Rios empurra o Matheus Pereira, que toca com a mão dentro da área, e era uma reclamação dos palmeirenses por um possível pênalti para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, que vale destacar, já reclamou bastante na última semana em relação à arbitragem na derrota contra o Flamengo. E aí, Raí, eu queria manter com você agora nesse assunto. Hoje, a arbitragem teve interferência ou foi de fato um Palmeiras desligado no começo do jogo que prejudicou o andamento da partida por parte do Verdão? A arbitragem não tem interferência nenhuma, né? Eu acho o Abel um excelente treinador, a comissão técnica dele é muito qualificada, eles fazem um ótimo trabalho à frente do Palmeiras. Eu acho que a longevidade, os títulos, né? O aproveitamento mostra isso. O Palmeiras tem de novo uma temporada com a perspectiva de brigar pelos principais títulos, tem o melhor elenco que o Abel tem à sua disposição, o melhor elenco que já teve na carreira dele como treinador, aqui no Brasil nem se fala.
Mas, dito tudo isso, né? Ele é um técnico que sempre encontra um outro problema quando o time dele não vai bem. É muito difícil a gente ver o Abel, assim, assumir a inferioridade do time dele em alguns jogos, que é o que vai acontecer. O Palmeiras tem um elenco muito forte, mas o futebol brasileiro é um futebol muito equilibrado, né? Aqui a gente não tem um Bayern de Munique, a gente não tem um PSG, um Manchester City, um Liverpool, os times que vão sobrar, vão bater em todo mundo e às vezes, muitas vezes, eles vão perder um jogo ou outro. O Palmeiras tem um elenco muito melhor que os demais? Sim, pra mim tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas mesmo assim, jogar com o Cruzeiro em Minas é difícil, jogar com o Inter no Beira-Rio é complicado, jogar com o Flamengo no Maracanã é duro. E assim, sempre que o Palmeiras tropeça, sempre que o Palmeiras perde, né, o problema é outro. É óbvio que isso, pra mim, pelo menos, está bastante claro que é uma estratégia para tirar um pouco o foco, levar a discussão para um outro lado. A gente já conhece bastante bem o Abel, né? Ele está aqui há muito tempo, não chegou ontem. Isso faz parte, né, de uma estratégia que ele adota já há bastante tempo, de tirar bastante o foco quando o resultado não é positivo. Mas hoje não tem absolutamente nada para reclamar. O Palmeiras entrou mal no jogo, sofreu 2 gols. Ele precisa ver a questão, por exemplo, da bola parada. O time dele sofreu 2 gols, perdendo mais de um duelo na área de bola parada, né? Não foi um gol de cruzamento e cabeçada. Os 2 gols tiveram uma jogada antes da finalização dentro da área que o Palmeiras não conseguiu vencer. Talvez por se tratar de uma dupla de zaga diferente, que nunca jogou junto. Talvez por se tratar de um time um pouco mais baixo. Hoje, enfim, ele pode avaliar esse aspecto e entender por que o time dele, por exemplo, falhou na bola parada. O outro aspecto que ele pode avaliar e entender é por que o Palmeiras teve tanto volume no segundo tempo e gerou tão poucas finalizações. O Cássio não fez nenhuma defesa ao longo da etapa final. Citei aqui que a única defesa que ele tinha feito foi a finalização do Piquerez ainda no primeiro tempo, né? Defesa mais importante. Então, acho que existem outros aspectos do jogo do Palmeiras que ele precisa olhar e melhorar. E, obviamente, que ele não vai fazer esse discurso pra fora, né? Ele nunca fez, não vai fazer hoje. Do que ficar olhando para questões de arbitragem, né? Hoje até, de gordo, ele chamou o quarto árbitro porque o time dele estava perdendo, né? Então é um pouco demais, né? Toda vez que o Palmeiras perde, o problema é sempre outro e nunca o time dele que foi pior ou o adversário que foi muito superior. Mais uma vez foi assim, né? Não foi nada muito novo que a gente observou nessa reclamação do Abel. E ainda sobre esse time no Palmeiras, meu caro José Manuel de Barros, hoje o jogo marcou a despedida do Estevão do futebol brasileiro, vamos dizer assim. O Estevão tem contrato com o Palmeiras até agora, o meio do ano, depois vai para o Chelsea por ter completado já 18 anos, já está vendido há mais de um ano. E hoje ele se despediu do Campeonato Brasileiro. Já tinha sido assim, na quarta-feira, se despedindo do torcedor do Palmeiras no Allianz Parque contra o Sporting Cristal pela Copa Libertadores. E hoje, o último jogo pelo Campeonato Nacional, porque o Palmeiras não joga a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro antes da Copa do Mundo de Clubes. Agora vai direto para o Mundial. O próximo jogo é contra o Porto no dia 15 de junho. E o Estevão se despedindo do futebol brasileiro. Uma joia que surgiu no Palmeiras recentemente, eu falo aqui na Jovem Pan com constância, né? Nós, repórteres que fazemos jogos atrás do campo, o Estevão é, para mim, o jogador tecnicamente mais habilidoso do futebol brasileiro, pelo menos que eu já vi jogar ali atrás da meta. E o Estevão hoje fez a sua despedida do futebol brasileiro, Zé. Então, é um jogador que não tem reposição, né? Vai demorar para o Palmeiras encontrar um jogador desse mesmo nível. O Palmeiras é um time muito bom, reforçou a equipe de uma forma correta, investiu bastante para essa temporada. Jogadores na mão, o Abel tem jogadores importantes, por exemplo, o Paulinho entrou no segundo tempo hoje, claramente não está ainda na melhor forma dele, nem técnica, nem física, sem dúvida alguma, mas é um jogador. Vitor Roque também não joga o que se espera dele, então precisa de tempo, é um jogador muito novo também, mas imagina, é um jogador de grande potencial. Rafael Veiga é muito bom, Maurício é muito bom, enfim, os volantes todos são bons na equipe do Palmeiras. Material humano, time, o Palmeiras tem, mas o Estevão é o cara diferente, é o cara para desequilibrar. Hoje não conseguiu desequilibrar. Nem mesmo quando o Kaique tomou o cartão amarelo, ele não jogou, ele não conseguiu tirar o Kaique do jogo, né? O Kaique também não é bobo, fez uma grande partida, o lateral esquerdo do Cruzeiro, mas é um jogador, o Estevão, mas é um jogador que é esperança para a seleção brasileira, não é? Foi pro Palmeiras até agora, tá indo embora. No Mundial, talvez, ainda defende o Palmeiras. É esperança para a seleção brasileira. Se eu sou o Ancelotti, já coloco ele ali no meu campo. Quem que vai jogar ali onde estaria o Neymar, por exemplo? Bota o Estevão para jogar ali, mais pelo meio. Eu acho que ele deveria ser titular, inclusive.
jogando na seleção brasileira. Hoje não fez aquela partida, tem a questão emocional, né? Ele deve estar pensando, minha despedida aqui do Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, né? Mas é um jogador diferente. E esquece, vai substituir ele à altura? Não tem como. Não tem como. Mas no futebol, às vezes, o coletivo, Cruzeiro, por exemplo, tirou o Gabriel Barbosa, que era o jogador para ser o diferente do time. Não sei por que também a gente pensa isso, faz 2 anos que ele não é diferente para nada, né? Botou ele no banco ali e vamos agora com o Caio Jorge, que tá fazendo a parte dele direitinho. Então, mas o coletivo do Palmeiras, que tem um grande treinador, então tem um elenco muito bom, é um ótimo elenco, aliás, é bem possível. Até o Alan entrou e meteu um belo gol ali, que, né, tirando do goleiro, jogando no canto, chegou na cara do goleiro com frieza, botou na rede, marcou, enfim. Time bom o Palmeiras tem. Torcedor deve estar preocupado que nos confrontos diretos recentes, pegou o Flamengo em casa, perdeu. Pega o Cruzeiro fora, perdeu de novo. Então o torcedor deve estar meio com a pulga atrás da orelha. Mas ele sabe que vai ter um time competindo por esse título até as últimas rodadas, ou até o final do Campeonato Brasileiro. Essa ganha, perde, não sei o quê, há momentos de oscilação, até o Palmeiras oscila, não é? Mas vai ser competitivo até o final no Brasileiro, na Libertadores, na Copa do Brasil, enfim. E os torcedores do Cruzeiro brincam aqui no chat do YouTube Jovem Pan Esportes que hoje o Estevão ficou no bolso do Kaique. Foi muito bem mesmo o Kaique, lateral esquerdo da equipe do Cruzeiro. Muito bom jogador o Kaique. Muito bom jogador, menino jovem. Fez com que o Cruzeiro negociasse o Marlon, né? Na temporada passada, o William e Marlon fizeram os dois um grande Brasileirão. Talvez o Cruzeiro tenha tido durante muito tempo no Brasileirão a melhor dupla de laterais, né? Você pode destacar outros aqui, um na esquerda, o outro na direita, mas uma dupla de laterais, acho que o Cruzeiro teve a melhor no Campeonato Brasileiro do ano passado. E nesse ano, em vários momentos, jogou sem os dois, né? O Marlon foi embora, foi jogar no Grêmio, e em alguns momentos o William foi reserva do Fagner nessa temporada, né? Então, assim, o Cruzeiro tá bem servido para esse setor e esse garoto, Kaique Bruno, é muito bom jogador. O Cruzeiro tem um trabalho muito interessante de base, né? O Fernando Seabra passou por lá durante bastante tempo, antes de treinar o time de cima, agora tá no Bragantino, também fazendo um grande trabalho. E o Cruzeiro recentemente fez final de Copinha, fez final de Campeonato Brasileiro Sub-20 também, contra o próprio Palmeiras, né? Final da Copinha contra o Corinthians, final do Brasileiro contra o Palmeiras. E tem uma molecada boa aí que está sendo revelada e utilizada na equipe principal. O Kaique é um bom exemplo nesse sentido. Então é isso, né? Comentários aí da Jovem Pan, que fez esse jogo de Cruzeiro 2, Palmeiras 1, e os comentários pós essa vitória do Cruzeiro. Lembrando que no dia 12/6, como foi bem lembrado, o Cruzeiro aí tem a oportunidade de terminar aí, né, essa primeira parte do Brasileirão, né? Antes do Super Mundial na liderança, enfrenta o Vitória no Barradão, numa quinta-feira, 7 horas da noite, muito porque Palmeiras e Flamengo e as equipes que estarão no Super Mundial não jogarão a 12ª rodada, pelo menos antes do Super Mundial. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal Cruzeiro Querido, deixe seu like e hype esse vídeo para que você não perca nada sobre o nosso Cruzeiro Esporte Clube. Tamo junto.